Pai do Senhor, todos os irmãos que usam as revistas da Central Gospel, irmãos da ADVEC, Deus abençoe. Sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, uma palestra para a Escola Bíblica Dominical, sobre missões, sobre família, sobre evangelismo, sobre dons do Espírito Santo. Então, enfim, se você deseja nos convidar, entre em contato conosco, nós estaremos aí com todo prazer. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui nos vídeos e também a lição escrita com mais coisas, mais subsídios para você estudar a lição, então entre em contato conosco e envio para você gratuitamente em PowerPoint, também em PDF. Nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2023 nas lições da Palavra de Deus da Central Gospel, adultos, com o tema A Epístola aos Hebreus, a suprema revelação de Deus em Cristo. Aí você vê o telefone para você adquirir as revistas, vai na Panélia. Aí você tem também o endereço eletrônico para você entrar e comprar, adquirir as revistas desse próximo trimestre que vai se iniciar. Neste trimestre nós tivemos aí como comentarista o pastor Gesiel Nunes Gomes e estudamos as seguintes lições. Lição 1, a excelência de Cristo, o resplendor da glória de Deus. Lição 2, a superioridade de Cristo sobre os anjos. Lição 3, Cristo, nosso Salvador perfeito. Lição 4, Cristo é superior a Moisés. Lição 5, um repouso para o povo de Deus. Lição 6, Cristo é superior ao antigo sacerdócio. Lição 7, advertência contra a apostasia. Lição 8, Cristo, o novo e superior sacerdote. Lição 9, Jesus, mediador de uma nova e perfeita aliança. Lição 10, o sacrifício perfeito e absoluto. Lição 11, o caminho do santuário. Lição 12, a natureza da fé em Deus. E hoje vamos estudar a última lição do trimestre, lição 13, um chamado à perseverança e à santidade. Aí no próximo trimestre nós estaremos estudando nesta revista aí, número 69, Lições da Palavra de Deus. Aí o tema é Fundamentos da Liderança Cristã, modelo bíblico de fé, motivação e empreendedorismo. O comentarista é o pastor Walter Brunelli, baseado aí no livro do Dr. Miles Murray. Aí nós vamos estudar aí José, um líder proativo, Moisés, um líder fiel à sua casa, Bezalel, um líder artístico, Josué, um líder para novas gerações, Débora, uma líder estrategista, Gideão, um líder com potencial escondido, Davi, um líder guerreiro, Neemias, um líder versátil, Esther, uma líder perspicaz, Pedro, um líder atípico, Barnabé, um líder desprendido e solidário, Paulo, um líder eficaz, Jesus, o líder dos líderes. Então veja aí que temos excelentes estudos para esse próximo trimestre e nós vamos hoje então passar pela nossa lição, a última lição do trimestre, e vamos estudar os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, exortação à perseverança em meio às tribulações. Subtópico 1, uma nuvem de testemunhas. Subtópico 2, deixando o pecado e o embaraço. Subtópico 3, correndo com paciência. No tópico 2, exortação à paz e à pureza. Subtópico 1, levantando as mãos cansadas. Subtópico 2, seguindo a paz e a santificação. No subtópico 2, subtópico 1, a paz. Subtópico 2, subtópico 2, a santificação. No tópico 3, recomendações finais. Subtópico 1, virtudes relevantes na vida cristã. Subtópico 1, subtópico 1, o amor fraternal. Subtópico 1, subtópico 2, a hospitalidade. Subtópico 1, subtópico 3, observância da beneficência. Subtópico 1, subtópico 4, valorização do matrimônio. Subtópico 1, subtópico 5, obediência à liderança. Então vamos passar aí por todos esses assuntos, estudando a última lição desse trimestre, a lição 13. O texto bíblico básico está em Hebreus 12, versículo 1, 2, versículos 5, 6, versículos de 12 a 14 e também capítulo 13, versículos 1 a 3. Vamos ler. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus.
E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desamaias quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Seria a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 13, agora de 1 a 3, permaneça o amor fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns não sabendo hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Então, como você prestou atenção aí, nós vamos estudar o capítulo 12 e o capítulo 13. Tudo nesta lição é evidente, alguns versículos, bem reduzido, e já é bastante longa esta lição. Por ser a última, nós temos que fazer um resumo, porque senão não dá tempo de apresentarmos um resumo do trimestre. E também nós temos que apresentar a nova revista. Vamos ao texto áureo que está em Hebreus 13, 6. E assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Então veja que os hebreus estavam passando por dificuldades, estavam por toda parte espalhados, sendo perseguidos, tanto por judeus, que eram fanáticos do judaísmo, quanto também por romanos. Então veja que a perseguição era geral e eles tinham que ser fiéis a Deus, permanecerem na sua fé, na sua confiança em Deus, mesmo sabendo que estavam arriscando as suas próprias vidas. Então olha que não era fácil ser crente nessa época. E eles estavam sofrendo perseguição e precisavam permanecer na fé, não podiam voltar à lei. Se voltassem a praticar o judaísmo, a guardar a lei, então eles perderiam a salvação. Então aqui vem a exortação: permaneçam na fé, confiem em Deus, guardem a salvação, porque o máximo que o homem pode fazer é matar o nosso corpo. Mas quem pode lançar a nossa alma no inferno é só Deus. Então, veja bem, tememos a Deus, conservemos a nossa fé, não temamos os homens, preguemos a tempo e fora de tempo, preguemos a palavra de Deus. Jesus foi um exemplo de perseverança. Ele perseverou todos os dias. Jesus se levantava de madrugada para orar, vivia na prática do jejum, muitas noites passou orando, pregava durante o dia todo, ele ensinava o dia todo, curava a todos o dia todo. E tem uma ordem de Deus para nós, que nós temos que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual nós não veremos o Senhor. Então a paz com todos é evidente, aqueles que querem paz, aqueles que querem alguma coisa com Deus. Porque é evidente que Jesus, por exemplo, foi perseguido o tempo todo que esteve na terra pelos religiosos, Então, a perseguição sempre haverá. Agora, quando depender de nós, então tenhamos paz com todos. Nós não vamos bater em ninguém, Não vamos usar de violência para com ninguém. Jesus fez o quê? Com o zelo que ele teve, expulsou os cambistas do templo, chicoteou os animais lá, quebrou gaiolas, derrubou dinheiro para o chão, mas ele não foi violento a ponto de bater em alguém. Então entenda bem. Então nunca use de violência. Nós amamos os nossos inimigos, oramos por eles, abençoamos a eles. Então devemos fazer todo o esforço que for necessário para vivermos em paz com todos. Sempre obedientes a Deus. Olhemos para a palavra de Deus e sigamos obedientes a Deus. Temos que ter empatia, olhar para as pessoas, ver o sofrimento delas, e procurar ajudá-las naquilo que elas necessitam para viver melhor.
Às vezes um vizinho nosso está desempregado, né? E aí está precisando de uma ajuda. Às vezes um pão, um quilo de carne, alguma coisa vai ajudar muito, né? Se cada um puder colaborar um pouquinho com as pessoas que passam necessidade, todos serão beneficiados. Às vezes a pessoa precisa só de um abraço, às vezes precisa de um conselho, às vezes precisa apenas de uma pessoa poder ouvir o que a pessoa tem a dizer. Então, visitemos as pessoas, oremos por elas, ajudemos as pessoas. Temos que saber que nós teremos um galardão, nós um dia estaremos no tribunal de Cristo e lá nós vamos receber galardão por tudo que nós tivermos feito aqui para ajudar as pessoas, para abençoar as pessoas. Sabemos que o mundo jaz no maligno, as pessoas vivem no pecado terrível e nós temos que nos santificar, nos separar para Deus e sabemos identificar os pecados. Veja onde é que está. Cuidado para você não se tornar amigo de pecadores. Cuidado para não participar dos pecados alheios. Então nós temos que nos separar para Deus, nos santificar. Então não vamos deixar de pregar o evangelho para as pessoas, de falar de Jesus para as pessoas, de ser educado com as pessoas, amar as pessoas, mas nunca participarmos dos pecados deles. Então é como se nós estivéssemos numa maratona, numa corrida. E tem lá o prêmio é chegarmos ao céu, é sermos arrebatados, né? Estaremos no tribunal de Cristo recebendo galardão, depois estaremos para sempre com o Senhor. E nós temos aí uma nuvem de testemunha acompanhando tudo isso. As pessoas salvas que morreram estão vivos, estão no paraíso, né? São todos o quê? Como se fossem testemunhas olhando para nós e vendo o nosso comportamento, o que nós estamos produzindo no reino de Deus. Então nós devemos imitar a fé dessas pessoas, que eles conseguiram viver e permanecer fiéis a Deus e hoje estão no paraíso, esperando o arrebatamento. Então vemos aí em 1 Tessalonicenses dizendo que esta é a vontade de Deus, a nossa santificação, que nos abstenhamos de toda prostituição, de todo adultério, de todo pecado sexual. Nós devemos então nos santificar para Deus. Então, com paciência, disciplina e santificação, nós vamos permanecer fiéis a Deus e vamos conseguir chegar ao arrebatamento, estaremos para sempre com o Senhor. Esta corrida, essa maratona que nós estamos aí da vida cristã, ela dura a vida toda. Pode ser que Jesus venha hoje e haja o arrebatamento hoje, então acabou a nossa corrida. Mas, enquanto Jesus não chegar para nos buscar, nós temos que permanecermos fiéis. Lembrando que o pecado está aí à porta, né? Está aí o tempo todo nos chamando, nos convidando. E nós temos que resistir firmes na fé em Jesus Cristo. Temos que evitar o pecado a todo custo e, se acontecer, nós temos que combater, nos arrependermos imediatamente e continuarmos a vida para frente e deixando o pecado de lado, vencendo o pecado. Nunca sermos praticantes, nunca continuarmos no pecado. Devemos deixar, abandonar mesmo, lutarmos contra, procurarmos viver de maneira santa e irrepreensível, tanto no espírito, quanto na alma, quanto no corpo. Então não se esqueça do amor fraternal, da hospitalidade, da pureza, da compaixão, da submissão, da obediência. De todas essas coisas Deus se agrada. Vamos então ao comentário, palavra introdutória. Há uma carreira proposta para o povo de Deus. Há um caminho a ser percorrido. Há um alvo a ser alcançado. Diante dos exemplos de fé apresentados em Hebreus 11, o escritor sagrado encoraja seus leitores a olharem para Jesus, que suportou a cruz e desprezou a vergonha, vindo a sentar-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12, de 1 a 3. O escritor dessa epístola orienta seus destinatários a fixarem seus olhos em Cristo com a mesma intensidade com que um atleta fixa sua atenção em seu alvo. Além disso, ele os anima a perseverarem e a livrarem-se de qualquer pecado que possa fazê-los tropeçar. Então veja assim como um corredor, né?
como atleta, ele tem um objetivo, seu alvo. Ele corre ali olhando para aquele objetivo. Ele está com um pensamento fixo naquele prêmio. Então, primeiro, ele se prepara para executar essa corrida. Então, ele vai fazer um treinamento, né? Aí a alimentação, os exercícios, os treinos diários, né? Depois ele vai então entrar na corrida, estando bem preparado, e se ele não mantiver o foco, ele se distrai e acaba perdendo a corrida. Então ele tem que calcular, primeiro eu vou começar bem rápido, se a corrida é longa, se eu começar muito rápido, eu acabo não chegando. Então eu vou dosar primeiro para depois acelerar. Então tudo isso, né, ele vai calcular, tem as descidas, tem as subidas do percurso. Então você olha uma maratona, tem todo um estudo para se poder participar e ser um vencedor. Então o alvo, o objetivo está ali, nós temos que ficar fixos naquele objetivo. Então temos que estar preparados e temos que ter estratégia para chegarmos ao final e recebemos o prêmio. Assim, então, a nossa caminhada cristã, a nossa vida cristã, a nossa maratona cristã, devemos, então, estar nos preparando, estudando a palavra de Deus, orando, jejuando, né? Todos os dias estarmos em intimidade com Deus, estarmos em santificação. Então, tudo isso nós vamos mantendo a nossa vida cristã e no percurso da nossa vida cristã, no cotidiano, nós vamos procurar sempre agradar a Deus, olhando sempre para a palavra de Deus, fazendo todo o possível para agradar a Deus, para que possamos um dia, então, chegarmos ao arrebatamento e estarmos para sempre com o Senhor. Veja que Jesus tinha fixo o quê? Estar com o Pai novamente para sempre. Ele queria estar lá em cima no céu. E é para lá que ele foi, para estar à direita de Deus. Então veja só, ele tinha um fixo objetivo, tinha um alvo, né? E a corrida que ele praticou, a sua vida cristã, a sua vida de filho de Deus, né? Vamos ver que ele nunca se desviou do caminho, ele nunca perdeu foco, ele nunca se deixou distrair por ninguém. Todo dia estava orando, todo dia estava ali pregando, ensinando, né? Meditando na palavra de Deus, estava ali ministrando curas, abençoando as pessoas, amando, demonstrando o amor de Deus para com todos. Então ele era um praticante de tudo aquilo que ele ensinava, que ele pregava. E para nós alcançarmos o nosso objetivo, nós devemos olhar para Jesus. Por quê? Quem é que vem nos buscar? Jesus. Quem é perfeito? Jesus. Então nós olhamos para ele é o autor e consumador da nossa fé. Então nós olhamos para ele é a perfeição. Então nós devemos imitar Jesus. No tópico 1, exortação à perseverança em meio às tribulações. Cristo deu-nos o exemplo de perseverança, suportando a cruz e a ignomínia, Hebreus 12, 2a. Além da oposição dos pecadores, Hebreus 12, 3a, para que não enfraquecêssemos ou desfalecêssemos em nossos ânimos. Os destinatários dessa epístola são exortados a pesar cuidadosamente a perseverança de Cristo ao contemplarem suas próprias adversidades. Então veja, Jesus enfrentou toda sorte de coisas difíceis, né, de situações complicadas. Então os religiosos andavam o tempo todo atrás de Jesus, tentando achar um defeito, tentando pegá-lo em alguma pergunta que eles faziam, né? Todo o tempo tentando desviar a sua atenção, tentando levá-lo a cometer algum erro. É o tempo todo. O povo, multidões atrás dele o tempo todo. Ele não tinha quase tempo nenhum de fazer nada. Imagine, ele tinha que treinar aqueles homens para que eles depois pudessem prosseguir fazendo a tarefa que Jesus fazia, eles continuarem essa pregação, continuarem pregando o Evangelho, ensinando a palavra de Deus, curando a todos. Então eles deveriam continuar isso depois. Então ele tinha que treiná-los. Olha aí, além disso ainda tinha lá os romanos, né, que dominavam cruelmente o povo, né, exploravam o povo.
Então veja, Jesus andava o tempo todo em guerra espiritual. Ele já começou seu ministério com aquela guerra espiritual no deserto, onde ele foi jejuar ali 40 dias, né? Esteve ali orando, jejuando, meditando na palavra de Deus. Por isso ele venceu as tentações de Satanás e assim ele iniciou seu ministério cheio do Espírito Santo e fazendo sempre essas três coisas, ensinando, pregando e curando a todos. Então, se nós olharmos para Jesus, vemos as adversidades que ele enfrentou, nós também vamos ser mais do que vencedores, como ele mesmo nos disse no mundo. Como ele mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas não se preocupe, eu venci o mundo. Então, se nós estamos em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Não podemos nos enfraquecer, não podemos desanimar, temos que estar sempre animados, alegres, porque onde o Espírito do Senhor está, então aí a alegria do Espírito está presente, a força do Espírito Santo está presente, o poder do Espírito Santo está atuante. No tópico 1, subtópico 1, uma nuvem de testemunhas. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, Hebreus 12, 1a. Os heróis do passado são considerados espectadores dos cristãos que hoje estão na arena. O enfoque do texto muda para o presente, mas o valor dos exemplos do passado é incorporado ao quadro total. Nota-se que o escritor se identifica com aqueles que estão no campo de batalha, o que claramente demonstra que ele está descrevendo a posição dos cristãos de maneira geral. Quando diz estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, Hebreus 12, 1, ele toma por certo que os cristãos têm consciência da presença desses espectadores. A palavra testemunha, no grego em martos, e utilizada em Hebreus 12, 1, usualmente não denota espectador, mas nesse texto o escritor fez uso de uma linguagem figurada, evocando tal sentido. Esse termo revela-nos, sobretudo, algo acerca do caráter desses espectadores. Eles observam das arquibancadas, são bem qualificados para inspirar, dão testemunho da fidelidade de Deus e estão nesse lugar para engajar os competidores atuais. Então veja, é uma coisa figurada, você não vai pensar por aí que de repente o Abraão está olhando para você e acompanhando você no seu dia a dia. Não é isso que o autor está dizendo. Ele está dizendo que os cristãos deveriam ter em mente que aquelas pessoas que já passaram pelas situações que nós estamos passando, eles venceram, estão no paraíso. Então, para nós, é aquela figura dessas pessoas vencedoras, presentes no tempo todo em nosso pensamento, os seus ensinamentos, a sua maneira de viver. Então nós vamos enfrentar uma situação, nós vamos ver quem na Bíblia passou por essa situação. Ah, fulano de tal passou por essa situação. Como ele venceu? Então vamos procurar imitar a maneira como ele conseguiu vencer, a fé dele. Não é? Então é isso que o autor está dizendo. Nós vamos ter presente em nosso pensamento, então, a palavra de Deus, os ensinos que constam na palavra de Deus sobre esses heróis da fé, sobre essas pessoas que enfrentaram situações difíceis e venceram. A Bíblia diz a fé dos quais imitai. Então, uma figuração, né? É como se nós estivéssemos no estádio correndo, naquele tempo corriam lá naqueles estádios, né? E se nós estamos nesse estádio correndo, ali nas arquibancadas, a assistência está ali torcendo, né? Então nós vamos olhar como se nós fôssemos ali os atletas e aqueles ex-atletas, aqueles que foram atletas e venceram corridas, estão ali assistindo. Então nós vamos imitá-los, vamos ver como é que eles venceram, o que eles fizeram para vencer. E nós lá embaixo correndo, nós vamos imitar aqueles que estão nas arquibancadas assistindo. Então é isso que é a figura aí apresentada para nós e estava sendo apresentada para os hebreus, que eles deveriam olhar para aqueles que venceram pela fé, lutaram e venceram, perseveraram, né? Insistiram, eram pessoas de oração, de jejum, pessoas de fé em Deus. No tópico 1, subtópico 2, deixando o pecado e o embaraço.
Deixemos todo o embaraço e o pecado, a amartia, que tão de perto nos rodeia, Hebreus 12, 1b. Os destinatários da carta aos Hebreus eram cristãos verdadeiros, Hebreus 3, 1. Contudo, eles estavam sendo seduzidos por mestres de falsas doutrinas, Hebreus 13, 9. E corriam o risco de esquecer a verdadeira palavra que seus primeiros líderes lhes haviam ensinado, Hebreus 13, 7, vindo a retroceder, Hebreus 5, 12. Alguns cristãos deixaram de frequentar os cultos, Hebreus 10, 25, e não faziam qualquer progresso espiritual, Hebreus 6, 1. O escritor deixa claro que é imperativo desfazer-se do pecado que tão de perto nos rodeia, Hebreus 12, 1b. Você vai ver que alguns trechos aí eu acrescentei uma palavra, a palavra está no original, está também transliterada aí, como é que se lê, né, a palavra, só para ajudar mais ainda na lição. Então aí o pecado é visto então como o embaraço, e é um perigo muito grande, porque o pecado é a única coisa que pode nos impedir de estarmos em comunhão com Deus, nos impedir de seguirmos a carreira cristã, a vida cristã, nos impedir de alcançarmos a salvação, alcançarmos aí o arrebatamento da igreja. Então nós devemos tomar todo o cuidado com o pecado. É muito complicado a pessoa pensar que pode brincar com o pecado, como Sansão brincou. Brincou e acabou caindo na armadilha de Dalila. Veja só, ele brincou com o pecado. Quando ele se levantou, que foi reagir, ele não sabia que o Espírito Santo já tinha saído dele. Veja só que coisa terrível. Ele achou que estava tudo bem, mas ele brincou com o pecado. Então, esses hebreus, para quem essa carta foi escrita, a meu ver, pelo apóstolo Paulo, eles eram crentes, eram salvos. Muitos deles, a maioria deles, eram até batizados com o Espírito Santo. Agora, eles estavam sofrendo perseguição e estavam cambaleando na fé. Alguns já tinham deixado até de congregar. Eles estavam se misturando com falsos líderes, falsos mestres, falsos pastores. Começaram a ouvir falsas doutrinas, que é um perigo muito grande. Olha lá as igrejas do Apocalipse. Aquelas 7 igrejas representam a totalidade da igreja. Olha lá. Quantas estão abertas hoje? Nenhuma. Fecharam todas. Por quê? Porque não prestaram atenção às heresias. Os seus líderes, chamados ali anjos, veja só, não prestaram atenção, deixaram entrar as heresias na igreja, deixaram falsos mestres, falsos pregadores, falsos ensinadores, falsos pastores entrarem e foram ensinando heresias, foi minando a fé das pessoas. Nós estamos com esse problema na igreja hoje, né? Aí, terrível. Esse calvinismo está penetrando aí na Assembleia de Deus, está destruindo. A espiritualidade caiu muito. Olha aí quantos não são batizados com o Espírito Santo. Veja, é uma coisa terrível, as pessoas nem percebem. E estão aí cada dia mais, e vamos mais. E vamos comprar esses livros, e vamos colocar nas escolas aí professores para ensinar nas escolas teológicas, e vamos assisti-los nos vídeos e na TV, e vamos convidá-los para pregar, fazer palestra, e vamos. E aí o resultado já vai cada dia piorando mais. É a supervalorização da intelectualidade em detrimento da espiritualidade. Então não há como chegar ao arrebatamento vivendo em pecado. Quem está na prática do pecado pode ter certeza, você não será arrebatado. Então, se esforce, luta, deixe o pecado, mas deixe mesmo, corte de uma vez só. Mude, porque Jesus está chegando para nos buscar. No tópico 1, subtópico 3, correndo com paciência. Corramos com paciência. O pulmônio aí no original, a carreira que nos está proposta, Hebreus 12, 1c, que é aí proqueimai, está proposto, né? Nesta porção da Escritura, o escritor sagrado dá-nos ciência de que os competidores não podem escolher sua própria corrida, porque a carreira foi proposta pelo próprio Deus. 1 Coríntios 9, 24 a 27. A palavra paciência, perseverança,
também utilizada em Hebreus 10:36, passa a ideia de persistência, de corrida firme até o fim, a despeito das dificuldades. Na medida que o escritor de Hebreus desdobra as verdades relatadas nas lições anteriores, torna-se claro que não estamos sós em nossos sofrimentos, mas rodeados de uma multidão de testemunhas fiéis. Por isso, nós também devemos perseverar na fé, olhando para Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12:2a. Enquanto corremos a carreira rumo ao reino eterno de Deus. Então veja, não somos nós que escolhemos a corrida, por onde nós vamos passar. Não somos nós que escolhemos como sermos salvos. Isso é uma escolha soberana de Deus. A salvação é oferecida a todos. Agora, nós temos parâmetros, a seguirmos. Nós temos aí a Bíblia, a palavra de Deus, como o prumo. Nós temos a vida de Jesus Cristo e nós temos as pessoas que acertaram, fizeram coisas certas. Agora, a Bíblia ensina também sobre os erros que eles cometeram e eles corrigiram. Então nós devemos olhar erros e acertos dessas pessoas, que estão na Bíblia registrados aí. Então vamos imitar os acertos e vamos evitar os erros. Veja só, tem muita gente pensando assim, não, o fulano de tal, não, é um exemplo, aí o nome dele está aqui na Galeria dos Heróis da Fé. Ele fez isso, então eu também posso fazer. Não, não é assim não. Nós temos que olhar e evitar os erros. Agora, seguimos os acertos. Então aí, eles estão aí por causa da fé que tiveram e não por causa de muitas obras que fizeram que não eram boas. Então nós vamos ter que ter paciência. Muitas vezes vamos sair tropeçar, cair, levantar, lutar e tal. Mas nós temos que perseverar, temos que lutar, continuarmos. É luta, é guerra. A vida cristã é uma guerra contínua. Por isso que existem aí as armas, Existem aí a armadura de Deus. Se não tivesse guerra, não tinha armadura. Então é guerra o tempo todo. É uma guerra que nós estamos. E temos que perseverar, temos que lutar. Não temos escolha, temos que lutar mesmo, não tem jeito. E nós só vencemos se estivermos com Cristo, imitando a Jesus Cristo, olhando para Ele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. No tópico 2, exortação à paz e à pureza. O escritor dessa epístola faz uma só declaração específica acerca do seu propósito. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação. Hebreus 3:22. Desse verso, o termo grego, aí paracleses, traduzido por exortação, indica encorajamento, ânimo. A intenção do escritor, inspirado pelo Espírito Santo, é encorajar os cristãos a confiar em Deus e a obedecerem a sua palavra. Então veja, temos hoje um sério problema na igreja. São pessoas que não suportam a exortação, não suportam serem chamados à atenção, não suportam serem corrigidos, não suportam ouvir uma mensagem que vai contrário àquilo que eles estão praticando. Não suportam ver seus pecados descobertos. Essas pessoas não chegam lá, não conseguem vencer a carreira, porque é preciso ouvir atentamente e corrigir os erros para poder seguir. É por isso mesmo que nós vamos à igreja, para sermos corrigidos. Ali é lugar de nós levarmos ali chicotadas mesmo. Deus castiga e repreende aqueles que Ele ama. Então nós vamos e Deus vai falando conosco, E aquilo vai batendo como chicotadas e nós vamos sentindo ali, é comigo. E vamos corrigindo e vamos arrumando a vida. Vamos lutando e corrigindo. Às vezes demora pouco alguma coisa, outras coisas demoram mais, mas nós vamos persistindo. Olha, essa mesma palavra aí, em alguns lugares na Bíblia, significa consolação. E também até significa lá em João 14, significa aí o Consolador, o Espírito Santo, a presença dele, auxiliando a nossa luta cotidiana. No tópico 2, subtópico 1, levantando as mãos cansadas. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, para mim, e os joelhos desconjuntados,
aí Hebreus 12:12, né? Para Lu. O escritor explicou que a correção é motivo de exultação, não de tristeza, Hebreus 12:11. Agora, Hebreus 12:12, ele exorta os cristãos a agirem adequadamente. Faz necessário abandonar a postura, tanto literal quanto figuradamente, de desânimo, levantar as mãos em louvor, estendê-las aos necessitados, colocando-as debaixo dos fardos da vida. Os destinatários da epístola não deviam, e os leitores de hoje também não devem, permitir que seus joelhos tremessem de medo. Antes eles deviam levantar-se como cristãos preparados para a batalha. Efésios 6:10-13. Então veja, aqueles que já estavam se cansados, né? Aqueles que estavam já desanimados, aqueles que estavam quase já se desviando, quase voltando ao judaísmo, né? Ali a querer se justificar pela lei. Então, o autor está dizendo, não, torna a levantar, vamos embora. Você parece que está assim, é como aquela pessoa que ficou doente das pernas e agora não consegue andar mais. Não, vamos, levante-se, tenha ânimo. Lembra lá do Josué? Josué estava na dúvida, como é que eu vou fazer para substituir Moisés? E 10 vezes Deus disse para ele, anime-se, fortaleça-se, e se encoraje. Então vinha sempre a mensagem, tenha de bom ânimo. Até as pessoas que iam falar, os anciãos que iam falar com Josué, diziam a mesma coisa, tenha de ânimo, rapaz, anima. E Deus abriu o Jordão e disse, agora todo mundo vai saber que assim como fui com Moisés, eu vou ser com você também. Então se anime, vamos. Então essa palavra de encorajamento, de ânimo, é que está sendo dada agora a esses hebreus que estavam desanimados, cabisbaixos, derrotados, precisavam de encorajamento, de ânimo para continuar a sua fé cristã. Muitas vezes as pessoas vão para a igreja e ouvem muita mensagem de autoajuda, mas essas pessoas precisam ouvir a mensagem falando do pecado e falando de derrubar o pecado, de vencer o pecado, de se levantar, de derrotar esse pecado na vida deles. Muitas vezes eles não ouvem essa mensagem. Então continuam sendo ali consolados, mas vivendo na prática do pecado. Isso não pode. As pessoas têm que ser levadas ao arrependimento, a mudança de vida, a mudança de atitude. Esse levantar aí, mas é levantar uma vida santa, irrepreensível. É vitória sobre o pecado. No tópico 2, seguindo a paz e a santificação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Então vemos aí, e a palavra de Deus diz, olha, quando estiver em vós, tende paz com todos. Então veja, se depender de nós, então nós vamos ter paz com todos, nós vamos amar as pessoas, vamos orar por elas, vamos abençoá-las, né? Agora existe aquela guerra com religiosos, que é outra coisa, é completamente diferente. Falar com a pessoa que não conhece a palavra de Deus é uma coisa. Agora, falar com quem conhece a palavra de Deus, mas está se voltando contra a palavra de Deus, pessoas que estão ensinando coisas contrárias à palavra de Deus por insistência, eles veem que estão errados, mas eles insistem, aí já é outra coisa, não é? Então, a nossa vida cristã, nós vamos passar por várias situações assim, de enfrentar muitas vezes, né? Paulo fala para Timóteo, né, que ele tem que enfrentar aqueles que vivem ensinando heresias, né? Ele vai enfrentar essas pessoas com o quê? Com a pregação da palavra de Deus, né? Com também discussões, muitas vezes vai haver discussões. Nós temos que lutar contra as heresias, lutar contra os falsos ensinos. Se nós não lutarmos contra, se nós não formos apologetas, o que vai ser dos cristãos? O que vai ser daqueles que não têm forças para lutar? Nós temos que lutar por eles. Nós temos que lutar pela preservação da palavra de Deus como ela é, como ela está na Bíblia. Olha aí o tanto de Bíblias falsas que tem surgido por aí. Temos que lutar contra o pecado onde quer que ele esteja, não importando o que vai nos acontecer. Nós temos que lutar contra o pecado. Agora, nós não podemos usar de violência, de bater
bater em alguém. Nós não podemos usar armas humanas, armas carnais. Nossas armas são espirituais. Então, é o nome de Jesus, é o sangue de Jesus, é a palavra de Deus, é a nossa fé. Olha, veja aí a armadura que está na palavra do Senhor, lá em Efésios 6. Olha aí, capacete da salvação, o escudo da fé, o cinto da verdade, aí, calçados os pés da preparação do Evangelho, temos aí a espada do Espírito. E tudo isso aí funciona e é movido e mantido pela oração, que é no final aí, né? Aí Efésios 6, de 10 a 20, veja que no final está falando sobre a oração, todo o tempo orando no Espírito Santo, orando em línguas. Então nós somos fortificados, fortalecidos, edificados. No tópico 2, subtópico 1, a paz. O modo imperativo do verbo seguir, dioco, é enfático, ecoando o Salmo 34, 14. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. A paz com todos os homens é possível dentro dos limites daquilo que é certo. Mas nesse verso a mensagem central é a de que todos os esforços devem ser empreendidos no sentido de estabelecê-la e mantê-la. Então veja que nós temos o dever de procurar pela paz, de fazermos tudo para que haja paz. Então veja só, isso é dependente de nós, é um esforço de cada um de nós. Nós não podemos ficar esperando que outro faça isso. Nós é que vamos fazer isso, vamos procurar a paz. O tempo todo vamos nos esforçar para que a nossa paz prevaleça, que é a paz de Deus, né? Inclusive, o que está escrito na palavra de Deus, você entra numa casa, e a casa não tem ninguém que é salvo, que é filho de Deus, mas você vai dizer paz do Senhor a todos. Se não tiver a paz volta para nós, né? Mas devemos sempre levar a paz. Devemos sempre nos esforçar por colocar a paz. E essa paz vai fazer o quê? Com que as pessoas tenham conhecimento de Deus, intimidade com Deus, que possam ver Deus em nós. E como vamos fazer isso? Nós temos que nos apartar do mal, nos separar para Deus. É uma vida de santificação. As pessoas devem olhar para nós e ver que a nossa vida é diferente das dos outros. Nós não vivemos em glutonaria, em bebedices, em prostituições, em bagunças, né? Invasões. Essas coisas, nós não nos envolvemos nessas coisas. Tópico 2, subtópico 2, a santificação. A santificação, da mesma forma, deve ser perseguida, pois sem ela ninguém verá o Senhor. Os leitores originais desta epístola conheciam o ritual judaico de purificação que os preparava para a adoração. Eles sabiam que deveriam ser santos ou puros para entrar no templo. O termo grego empregado neste verso, assim como seu significado em português, deixa claro que a cláusula sem a qual está associada a santidade, não a paz. Esta busca essencialmente espiritual é indispensável. Deve-se compreender o termo santificação, no grego agiasmos, conforme aqui é empregado no seu sentido fundamental, como separação de algo ou pessoa do uso comum, um substantivo de ação significando o estado resultante de uma ação, um ser feito santo ou um tornar-se santo para consagrá-lo ao santo, tal como convém à natureza de Deus e do seu serviço. O objetivo primordial da Epístola aos Hebreus é levar os homens à presença de Deus. No entanto, para permanecer em sua presença, os homens têm de ser santos. Então veja que o versículo diz que sem santificação não é possível, então, estar com Deus. Veja, ninguém verá o Senhor sem a santificação. Então essa santificação, o que é? Uma separação. A santificação, ela está na palavra de Deus em 3 sentidos, em 3 épocas, né? 3 estágios. Tem a santificação posicional, o dia que aceitamos a Jesus. Somos justificados pela fé. Então nós somos tornados santos nesse momento. Agora tem a vida cristã, que é uma vida o quê? A santificação progressiva. Então nós vamos nos separando cada dia mais. Quem é santo, santifique-se mais ainda.
Então nós vamos lutando contra o pecado, vamos nos separando para Deus. É uma santificação contínua, é um processo, é uma luta, é uma guerra. E existe a santificação que é no futuro, né? É a perfectiva, aí é só depois do arrebatamento. Aí nunca mais pecaremos, nunca mais estaremos sujeitos ao pecado. Aí então é vida eterna com Deus. Mas enquanto estamos aqui, nós temos essa luta, essa santificação progressiva. É uma luta cotidiana, uma luta diária aí, contra o pecado, contra tudo que nos afasta de Deus. Lembrando que Deus é santo e lembrando que o Espírito Santo que mora em nós é santo. Temos que ensinar as pessoas a respeitarem o Espírito Santo. Veja, você aí, cuidado, o Espírito Santo mora aí dentro, você precisa respeitá-lo. Veja aí o que você anda pensando, o que anda desejando e lute contra isso, lute para agradar o Espírito Santo. Nós somos morada do Espírito Santo. Ele sabe tudo a nosso respeito, sabe até as nossas intenções. Lá no capítulo 10 de Hebreus, nós vimos aí Jesus Cristo, né, declarado santo no seu sacerdócio santo. Já aqui no capítulo 12, está falando do crente, da sua santificação, da sua luta para ser santo, ser separado para Deus, para ser vencedor contra o pecado. No tópico 3, nós temos aí recomendações finais. O último capítulo de Hebreus não contém novas advertências, mas reúne diversos elementos de admoestação final, tanto práticos quanto doutrinários. Há também conselhos morais que abrangem a vida social, particular e religiosa. A exortação final visa a que os leitores façam um rompimento nítido com o judaísmo, que é mencionado sob o termo arraial, Hebreus 13:13. Então, no final da epístola, nós vamos ver aí algumas coisas dentro da prática cristã e principalmente a advertência de deixar a religiosidade passada. Então, para os judeus, né, para os hebreus, deixar o judaísmo, deixar aquilo de querer se auto-justificar pela guarda da lei. Para nós, aqueles que são cristãos, mas não eram cristãos, antes eram de alguma religião, o cuidado para não voltar às religiões passadas, às práticas religiosas passadas. Então, o cuidado que nós temos que ter. Tópico 3, subtópico 1, virtudes relevantes na vida cristã. Tópico 3, subtópico 1, subtópico 1, o amor fraternal. Permaneça o amor fraternal, Hebreus 13:1. O amor fraternal, aí no grego Filadélfia, é uma expressão social do amor ágape, que revela a consideração mútua de uns pelos outros, independentemente da etnia. Uma característica peculiar dos cristãos. Trata-se de uma combinação de duas ideias básicas, o exercício do amor e a adoção de um novo relacionamento dentro da família da fé. O fato de os leitores serem conclamados à constância na fraternidade sugere que pode ter havido uma tendência de eles terem negligenciado a mútua compreensão, o que não é recomendado pelas Escrituras. Romanos 12:10, 1 Tessalonicenses 4:9, 1 de Pedro 1:22 e 2 de Pedro 1:7. Então aqui a convivência social entre os irmãos, né? Aquela convivência na igreja. Então aqui está sendo falado que nós devemos buscar essa convivência para que ela seja uma convivência saudável. Então não podemos estar na igreja vivendo em divisão, né, em grupos, né, como a igreja em Corinto, que tinha ali o grupo do Apolo, tinha o grupo do Pedro, tinha o grupo do Paulo e o grupo de Jesus. Eram 4 grupos. Então estavam todos divididos, né? Era uma igreja dividida. Uma igreja dividida, ela não progride, né? Ela não vive em paz, ela não ganha almas, não cresce, né? Então, aqui uma igreja unida. A unida em quê? Então a igreja tem que entender. A união da igreja deve ser em torno do evangelismo. O que as pessoas estão fazendo hoje? Eles querem unir a igreja em torno de comida, de diversão. Não é assim que funciona. Acaba piorando mais o relacionamento. A união da igreja é em torno do evangelismo. Se todos se reunirem para ganhar almas, se o objetivo de toda a igreja for ganhar almas, aí existe uma união maravilhosa. Aí existe um crescimento, um desenvolvimento, uma alegria constante, um avivamento constante na igreja.
Então, uma igreja unida em torno do evangelismo é uma igreja que faz a obra de Deus e ela se preocupa com todos, em ajudar todos que estão passando alguma necessidade, algum problema. Todos estão unidos em ajudar a todos, porque todos querem que almas e mais almas sejam ganhas, sejam salvas. E aqueles que são salvos permaneçam salvos. Tópico 3, subtópico 1, subtópico 2, a hospitalidade. Não vos esqueçais da hospitalidade. Hebreus 13, 2a. Muitos cristãos haviam perdido todos os seus bens em consequência da perseguição que lhes impunham as autoridades constituídas. Em função disso, outra questão prática de considerável importância para a manutenção da hospitalidade, filoxenia, uma marca não somente das pessoas cultas, mas também dos cristãos que se reuniam nos lares de outras pessoas. O escritor de Hebreus alude a Abraão, conhecido por sua hospitalidade, com respeito ao seu encontro com 3 viajantes angelicais em sua tenda em Mamre, quando ele e a esposa receberam a promessa do nascimento de seu filho Isaque, Gênesis 18, de 1 a 21. Então veja aí a hospitalidade, né? Hoje nós estamos vendo uma época muito difícil, né? Porque ninguém confia em mais ninguém de receber uma pessoa que você não conhece na sua casa. É muito difícil, muito complicado, né? Tem acontecido vários problemas devido a isso. Mas ainda temos pessoas que, confiantes em Deus, ainda continuam recebendo pessoas, ajudando pessoas, né? Sendo hospitaleiras, né? Eu, por exemplo, viajo muito, vou pregar em todo lugar. Muitas vezes eu fico na casa dos irmãos. Então imagine, né, como as pessoas são hospitaleiras, são pessoas boas, né, são pessoas maravilhosas, famílias unidas em torno do Evangelho, em torno de Jesus Cristo. Isso é uma bênção, uma maravilha. Então, hospitalidade. E aqui o autor ele vai chamar a atenção sobre um fato interessante. Alguns não sabendo hospedaram anjos. Veja no caso de Abraão, ele recebeu ali 3, né, seres angelicais. 2 eram anjos e 1 era Jesus, era uma teofania, né? Era uma apresentação de Jesus no Antigo Testamento. Então, como que sabemos que era Jesus? Porque os 2 anjos foram para Sodoma e Gomorra e aquele ser permaneceu. Ele aceitou a adoração e aceitou que Abraão fizesse a intercessão por Ló e sua família. Quem é que aceita a intercessão? Não é anjo. Anjo vem trazer uma mensagem, ou fazer alguma coisa que Deus mandou, mas não receber ali uma oração, uma intercessão para salvar alguém. Anjo também não aceita adoração. Então aquele ali é Jesus Cristo. Veja lá no caso de Manoá, né? O anjo estava ali, era Jesus Cristo. Desapareceu, ele disse, Manoá quis saber o nome dele, ele disse, por que você quer saber meu nome, visto que é maravilhosíssimo? Quem é que tem o nome maravilhosíssimo? Jesus Cristo. Então, nós vamos ver várias aparições. E pode ser que em nossa casa, em nossa residência, de repente apareça alguém que é um ser angelical, um próprio anjo. Muitos são os testemunhos de pessoas que às vezes tiveram um encontro com uma pessoa na rua, que a pessoa falou uma coisa com ele, e ele, sem saber que aquela pessoa era um anjo, só percebeu depois que aquilo ali era um anjo, na verdade. Quantos livramentos, né, já aconteceram? E eram anjos presentes. Os anjos existem e estão aí a serviço daqueles que vão herdar a vida eterna. Se nós não os vemos, a culpa é nossa, e não deles e nem de Deus. Então, nos lembremos de sermos hospitaleiros, de recebermos e ajudarmos aos necessitados. Tópico 3, subtópico 1, subtópico 3, observância da beneficência. Devido à perseguição daqueles tempos, muitos cristãos encontravam-se presos e maltratados por causa de sua fé. Como os encarcerados estão fora da vista, são facilmente esquecidos. Por isso, o escritor sagrado adverte, lembrai-vos dos presos, né, desmios, como se estivessem presos com eles, e dos maltratados, aí soma, como sendo vós mesmos também no corpo, Hebreus 13, 3. A expressão lembrai-vos, né, minesco, desse verso, tem um sentido maior do que o de trazer a memória. Envolve a ideia de identificação com o vilipendiado. Seria necessário, portanto, uma profunda abnegação de si para unir-se ao que sofria aflições. Então, assim como muitos perderam suas casas e precisavam de abrigo, da hospitalidade de irmãos,
Agora aqui alguns que foram presos, né? Maltratados, alguns que estavam na prisão e precisavam de visita de alguém, precisavam de um irmão chegar lá, aconselhar, ajudar, levar alguma coisa para eles comerem, alguma roupa para vestirem. Veja que o apóstolo Paulo estava preso e ele disse: pede para trazer para mim a minha capa. Imagine, estava passando muito frio, não tinha ali como se agasalhar. Pediu também o que? Os livros, né? Os pergaminhos, porque ele queria estudar a palavra de Deus, ver os seus escritos, escrever mais também. Veja só, é o tempo todinho ali sem fazer nada, preso no local. Precisa então de ajuda, precisa de visita. E nós temos aí as prisões superlotadas, precisando, né, sempre de ouvirem a palavra de Deus. Eu visitava sempre os presos, levava pão para eles, né? Passava na padaria de um irmão que doava pães, então eu levava muitos pães, roupas, pegava roupas usadas de todos, levava para eles, agasalhos, né? Levava as coisas, a toalha, uma coisa, sempre eles precisam muito disso, precisam ouvir ali, eles ouviam de bom grado, ouviam com muita atenção, com muita alegria a palavra de Deus. Muitos se convertiam, alguns se tornaram líderes da igreja depois que saíram das cadeias, muitos foram libertos, né? Processos sem fim, mas foram de repente libertos e foram usados por Deus grandemente. Então isso acontece muito. Então esses presos precisam de visita. Lembrando que as visitas também, né, nas casas, aí os doentes, nos hospitais, tá? O trabalho de visitação é muito importante. No tópico 3, subtópico 1, subtópico 4, valorização do matrimônio. Venerado seja entre todos o matrimônio, aí Gamos, e o leito sem mácula, coite, Hebreus 13:4. Nos círculos pagãos, a frouxidão moral e a imoralidade eram generalizadas. Era de suma importância, portanto, que os ensinadores cristãos oferecessem orientações específicas sobre este tema. O escritor desta epístola não hesita em ressaltar que o casamento deve ser honrado. Então veja que o matrimônio, né, o leito aí do casal, né, não pode ser maculado, não pode casamento ser desfeito, não pode também um casamento viver com atos sexuais ilícitos, como por exemplo o sexo anal. Isso é inadmissível, isso é abominação diante de Deus. Acontece muito hoje. Quantos crentes estão vivendo miseravelmente por causa desse pecado, dessa prática desse pecado, que é abominação diante de Deus? Veja só, quantos crentes estão vivendo na pornografia, na masturbação. Tudo isso tem a ver com a santificação exigida por Deus. Cuidado com a prática do pecado, se afaste disso, deixa isso. Então aí os adultérios, as prostituições, né? Todo tipo de pecado que envolve sexo, aí, tanto antes do casamento quanto fora do casamento. Tudo isso é pecado terrível contra Deus e atrapalha e vai fazer que você não seja arrebatado. Cuidado com isso, largue, pare imediatamente, deixe, se arrependa. Veja, o casamento para Deus é até que a morte o separe. Não existe como separar. Esse negócio de divórcio, desquite, não sei o que. Esquece, Deus não aceita isso não, é adultério. Se você casar com outra pessoa, é adultério, não importa se você divorciou ou não. Lá a palavra de Deus diz que só tem uma maneira, que era o seguinte: a pessoa casava e achava coisa feia na mulher, quer dizer, ela não era mais virgem, aí ele poderia dar uma carta de divórcio para ela. Só essa possibilidade existe. Não existe outra possibilidade de separar um casal. Não se acaba com o casamento. Só a morte separa um casal. Se alguém lhe ensinar diferente, cuidado. É pecado ensinar diferente do que está na palavra de Deus. No tópico 3, subtópico 1, subtópico 5, obediência à liderança. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Hebreus 13:7. A Epístola aos Hebreus exorta seus leitores a manterem uma atitude de honra apropriada aos líderes passados,
além de claramente ordenar a obediência aos líderes presentes, pois eles velam por nossas almas. Hebreus 13:17. Então aqui a exortação aos hebreus para se lembrarem dos seus líderes cristãos, né, que ensinaram para eles a palavra de Deus. Aqui no caso, eu acredito que Paulo escreveu aos hebreus, então ele está se relacionando a si mesmo. Então eles deveriam se lembrar da doutrina dos apóstolos, né? Lembrar aí dos escritos do apóstolo Paulo, dos ensinos, né, da sua maneira de viver, tudo isso. Então os nossos líderes que são verdadeiros homens de Deus. Está difícil de achar, mas devemos nos lembrar que sempre existem aqueles verdadeiros, sinceros, que vivem realmente em comunhão com Deus. Então a fé dos quais nós devemos imitar e os seus ensinos seguir. E aqui ele lembra que os nossos líderes são pessoas que andam orando, jejuando em nosso favor. Deus abençoe que seja assim mesmo, que esteja acontecendo assim mesmo. Conclusão. Desta lição podemos extrair 3 ensinos primordiais. Sem escutar a palavra de Deus, sem ouvi-la de fato, começamos a nos desviar dos caminhos eternos. A negligência sempre nos afasta do rumo correto, tanto no que se refere ao que é material e físico, quanto ao que é espiritual. O pecado e o embaraço precisam ser abandonados a fim de que, livres de todo o peso, possamos avançar na direção que o Senhor nos apresenta. Aceitemos, pois, a disciplina de Deus e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, sabendo que o próprio Cristo se encontra no ponto final para encorajar-nos. Diante da multidão de testemunhas, ponhamos de lado todos os pecados de indiferença e de negligência espiritual, bem como a intenção de apostatarmos de Cristo. Então veja, aquele que não está ouvindo a palavra de Deus, ele não está lendo, né? Eu sempre aconselho, leia falando para ouvir. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Então esse ouvir é importante. Vá à igreja, congregue para você ouvir a palavra de Deus. Olha, tem Bíblia aí falada na internet. Pegue, ouça a Bíblia. É muito importante. Ao invés de ficar o dia inteiro ouvindo música, ouça a palavra de Deus. Se nós negligenciarmos a oração, quem não ora está pecando, está desobedecendo a Deus. Quem não ora não tem fé em Deus, não está salvo. Quem vive na prática do pecado não vai ser arrebatado, não tenha dúvida disso. Então, evite o pecado, combata o pecado, vença o pecado. E só se vence estudando a palavra de Deus, orando, jejuando, congregando, ganhando almas, fazendo a obra de Deus. Esteja ocupado fazendo a obra de Deus. Então, quando somos repreendidos, né, aí somos açoitados pelo Senhor porque Ele nos ama. Então Ele nos corrige. Ele vai fazendo com que nós conheçamos os nossos erros, nos arrependamos e cada dia nos convertamos mais, cada dia nos santifiquemos mais, cada dia estejamos mais em comunhão com Ele, sabendo que no final Jesus está aí às portas e o arrebatamento pode acontecer hoje mesmo. Então estejamos prontos para subirmos ao encontro do Senhor e estarmos para sempre com o Senhor. Santifique-se. Vamos orar agora. Se você ouvindo esta palavra, deseja neste momento entregar sua vida para Deus, você crer que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio à terra, viveu como homem aqui, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar agora e você recebe a cura em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti arrependidos dos seus pecados. Tome em Tuas mãos, Senhor, salva agora, Senhor, concede-lhes o Espírito Santo. Regrada moste virla, secutisteri, aregrande luste vernabastarai, agrada custeste. Deus se agrada de você quando você se entrega totalmente a Ele, quando você deseja vencer o pecado, quando você se arrepende do pecado, quando você toma a atitude de continuar a vida agora na presença de Deus, uma vida santa e irrepreensível. Em nome de Jesus, você que está doente, está enfermo, receba a cura agora. Solta toda doença, toda enfermidade, solta agora em nome de Jesus. Toca, Senhor, nessas vidas. Cura, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, a paz do Senhor a todos os irmãos. Esperamos ter ajudado os irmãos.